Formular frases é uma das maiores dificuldades que a gente tem quando está começando a aprender um novo idioma. Daí que hoje vamos conversar um pouco sobre qual seria a lógica por trás da estrutura de uma frase bem simples no inglês e como a gente pode fazê-la aos poucos mais complexa. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Christian e obrigado por assistir ao segundo vídeo da nossa série English Insights, onde a gente vai falar sobre todas aquelas nuances que o idioma inglês tem pra gente e como atingir aquela tão sonhada fluência. Todos os domingos, nesse horário, chegará um novo vídeo no canal. Então, se você não é inscrito e quer receber as notificações, se inscreva no botão vermelho e ative o sininho. Assim, você vai estar notificado com todas as novidades do canal. Agora sim, chega de enrolação, bora para o vídeo. A maioria das pessoas fazem a seguinte pergunta, e com muita razão. Como posso montar uma frase em inglês? Como posso formular uma frase em inglês? Qual é uma estrutura de uma frase em inglês? E faz sentido para a pessoa que faz essa pergunta. Só que a pergunta mesmo não tem sentido. E já vou falar por quê. A estrutura de uma frase em inglês não é tão diferente da estrutura de uma frase em português. Por exemplo, no caso das frases afirmativas, das frases negativas é outra história. Sujeito, verbo, complemento. Se eu falo para você a seguinte frase, eu gosto de caminhar, como você passaria essa frase para o inglês? Pensa comigo, sujeito, eu, I, verbo, gosto. Gosto vem do verbo gostar. O equivalente exato seria to like. Agora o complemento, de caminhar. De seria of em inglês e caminhar seria de novo o verbo to walk. I to like of to walk. Essa frase não faz sentido. E esse é o erro que a maioria dos iniciantes fazem, que é traduzir palavra por palavra a frase para o idioma que estão aprendendo. E o lance é não traduzir palavras, é traduzir ideias. Então, vamos deixar de lado como seria a estrutura de uma frase de forma clássica, sujeito, verbo e complemento. E vamos usar outro tipo de estrutura, tá? A primeira parte e a segunda parte, uma frase de duas partes. E com essa estrutura, a gente vai adicionar aos poucos mais elementos para deixar mais complexa, transmitir a ideia mais rica em detalhes. Vamos começar com o básico. Eu gosto de caminhar. Primeira parte, eu gosto. Veja que aqui o protagonista da frase seria eu. E a ação que o protagonista está fazendo seria que eu gosto. Sempre o protagonista está fazendo alguma coisa. Veja que no caso do português, o verbo gostar mudou um pouquinho para se adaptar ao protagonista. No caso do inglês é igual. A gente precisa adaptar esse verbo para o protagonista. Em inglês, como você vai falar eu, I? No caso do verbo gostar, eu gosto. Como você adapta isso no inglês? I like. Veja que o verbo seria to like, mas eu adaptei de I like. Não tem segredo. Aí a gente já tem a nossa primeira parte da frase. I like. Sempre o pronome tem que ser conjugado com esse verbo, só que o verbo tem que se adaptar. Por que eu falo isso? Porque no caso desse verbo daqui, like, não vai mudar se eu falo de you like, we like, they like, mas se eu falo de ele, ela, isso, eu vou mudar sim, apenas adicionando uma S no final. He likes, she likes, it likes. Entendeu? Mas veja bem, o português é mais difícil porque precisa fazer várias mudanças de acordo com o pronome. No inglês não, apenas precisa adicionar uma S e só no caso de falar de ele, ela, isso. No resto, fica igual. Então, continuando com essa ideia, I like. Essa seria a primeira parte da estrutura. Agora, a nossa segunda parte, a gente tem uma pequena palavrinha que
que dependendo da situação a gente vai mudar. No caso do português a gente muda, mas o interessante é que no inglês não. Qual é essa palavrinha? É essa daqui. To. Por que eu falo que no português a gente muda? Imagine que um médico mandou para mim caminhar por causa da minha saúde. Daí que ao invés de falar de eu gosto de caminhar, falaria que eu tenho que caminhar. De que. Duas palavras diferentes, duas partículas diferentes. Só que a gente não pensa quando vai usar de, quando vai usar que, quando não vai usar essas partículas, entendeu? Da mesma forma, você não precisa parar para pensar qual palavrinha usar. Apenas use o to toda vez que vai conectar essas duas partes da frase. I like to. Eu gosto de. Se você vai falar aqui, você tem que, eu tenho que, I have to. Eu preciso de. I need to. Não vai mudar. E agora vamos fechar a ideia. Qual o verbo que estamos usando? No caso do português, caminhar. Qual seria a tradução literal no inglês? Walk. Aqui, como já estamos usando essa partícula to, apenas vamos usar o verbo walk, sem mudar nada. Assim como no português a gente não muda o verbo caminhar, da mesma forma no caso do inglês, a gente tampouco vai mudar. Walk. I like to walk. Agora veja bem, tenho aqui o verbo like, vou trocar ele por have. I have to walk. Eu tenho que caminhar. Eu preciso de caminhar. Vamos trocar de novo. I need to walk. Se eu falo de eu amo caminhar, I love to walk. Ai, mas agora eu quero trocar de pronome. Não quero falar de eu quero falar de ela. Tá bem? Seria de she. Lembre-se que aqui na primeira parte, o verbo que vai mencionar a ação que está fazendo o protagonista ou a protagonista, esse verbo tem que se adaptar ao pronome. Daí que she vai usar o verbo um pouco diferente. She likes, she needs, she has. Entendeu? Mas a ideia fica igual. É só com she, com he, com it que acontece esses casos. O resto normalmente fica igual. Qual é a sacada aqui, neste caso? Você precisa de vocabulário. Se a gente quer transmitir várias ideias ricas em detalhes, a gente precisa de palavras que estejam aí prontas para a gente poder pegar e usá-las. Entendeu? Agora, vamos fazer essa frase um pouco mais complexa, tá? Agora vamos falar da diferença que tem entre uma coisa estabelecida e uma possibilidade. Eu gosto de caminhar, uma coisa estabelecida. Agora, uma possibilidade. Eu gostaria de caminhar. Como eu posso transmitir essa ideia? Mexendo na primeira parte da estrutura, adicionando o would entre o pronome e a ação que o pronome, o protagonista está fazendo. I would like to walk. Eu gostaria de caminhar. Isso é praticamente a regra em todas as ocasiões. Só que você precisa ter uma coisa, e é bom senso. Se uma palavra para você não faz sentido em português, tem que pensar duas vezes em usar a mesma ideia no inglês. Às vezes acontece que uma ideia não faz sentido em português, mas faz total sentido em inglês. Daí que você precisa pesquisar, perguntar para as pessoas que já conhecem o idioma. Agora vamos adicionar amanhã. Tomorrow. Tomorrow I would like to walk. Amanhã eu gostaria de caminhar com você. Agora aqui estamos falando de um convite. Tomorrow I would like to walk with you. Percebeu? Quanto melhor a gente domina a base, melhor a gente pode transmitir aquela ideia rica em detalhes. Mas precisamos de entender a base. Agora, no caso das frases negativas, acontecem várias coisas. Por exemplo, eu não gosto de caminhar. Como eu posso transmitir essa ideia no inglês?
eu preciso de duas coisas. Uma palavrinha que também pode significar, em outro contexto significa uma ação, mas nesse caso particular, uma palavrinha que ajuda a gente a perceber se uma frase é uma pergunta ou é uma negação. E outra frase que seria a negação mesmo, ou seja, como a gente fala de eu não gosto de caminhar, no inglês também a gente tem um não. Então qual seria essa fórmula? Do not. I do not like to walk. Pronto. Se eu vou usar he, she, nesse caso seria does. She does not like. Por que não estou usando a S no final? Porque já estou usando does. Por que acontece isso? O inglês é assim. Veja que você não precisa pensar como montar uma frase, como montar uma estrutura. Você precisa pensar quais são as frases prontas para a gente usar e adaptar elas na nossa circunstância. Além de do not, também a gente pode usar don't, que é uma contração. Depois, no futuro, a gente pode falar das contrações e de onde surgiram. Mas é válido tanto usar I do not quanto usar I don't. No caso de does not, também tem outra contração, doesn't. Mas, de novo, a gente pode falar disso no futuro. Só que pense nisso. Se não é uma negação, a gente não vai precisar usar o do not, por causa de que não é uma negação. Agora, se eu quero falar que eu não gosto, eu não quero, eu não preciso, a gente tem que usar essa partícula para poder transmitir a ideia da forma certa. Agora podemos falar de como fazer perguntas em inglês, estruturar essas frases. Aqui não vou enrolar muito, tá? Simplesmente pense que a fórmula das perguntas é bem simples. Eu acho que isso até dá para outro vídeo. Sim, dá para outro vídeo. Vou deixar isso para depois. Mas pense isso. Você não precisa pensar em como formar uma frase. Como vou formar uma estrutura. Não. Você precisa simplesmente perguntar quais são as frases nas quais eu posso mexer para poder adicionar mais detalhes e adaptar essa frase para a minha ideia, para a minha circunstância, a ideia que eu quero transmitir. Daí, o que a gente falou no começo, do I like to walk, a gente pode adicionar mais detalhes para terminar falando de Tomorrow I would like to walk with you because I want to get to know you better. O importante é isso. A base é uma estrutura bem simples, que tem uma primeira parte e uma segunda parte. Tem um protagonista que está fazendo uma ação e depois tem uma segunda parte que vai fechar o sentido daquela frase. De novo, como montar uma frase? É uma pergunta errada. Você precisa de perguntar quais são as frases prontas para eu usar e adaptar na minha circunstância. Então, não pense tanto na estrutura de uma oração. Pense mais bem em adquirir novas frases, enriquecer seu vocabulário e assim vai poder transmitir as ideias melhor. Então, gente, até aqui o vídeo. Se você ainda não fez, se inscreva aqui no canal, deixa o like, compartilha o vídeo se ajudou você. E também o meu Instagram. Eu vou deixar aqui no Instagram, abaixo na descrição, qualquer lugar aqui da tela. Eu vou fazer lives todas as semanas respondendo dúvidas dos seguidores. Então, se você tem alguma dúvida, você pode deixar lá no meu direct e eu vou responder numa live. Ou até posso responder essa dúvida aqui, dedicando um vídeo inteiro falando sobre esse tema, dependendo de quão boa seja essa pergunta. Eu sou Christian e nos vemos no seguinte domingo. Tchau, tchau!